Glória a Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. Quereis tomar assento, por gentileza? Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 2, verso de número 11. Glória a Deus. O Senhor é bom. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, este privilégio que Ele nos concede de estarmos em Sua presença. Agradeço pela honradez do convite, a coordenação dos jovens, irmão Gerson, irmã Jéssica, acertei? Muito obrigado. Também com a bênção do nosso pastor Anderson, pastor Denilson. Que Deus abençoe todo o corpo de obreiros do nosso ministério. Os irmãos encontraram? Amém. Êxodo capítulo 2, verso de número 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: porque feres o teu próximo? O qual disse: quem te pôs como maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Amém? Queridos, algumas pessoas não conseguem ficar longe de problemas. Sempre que há conflitos, discussões, elas estão, de alguma forma, associadas. E é possível que alguém entre nós nessa noite, ouvindo uma palavra como essa, olhe para a esquerda, para a direita, meio desconfiado, pensando consigo mesmo: quem é que falou da minha personalidade para esse jovem pregador? Mas eu não estou falando de ninguém mais do que Moisés. Este é Moisés, alguém que tem a reação sempre como a sua ação favorita, alguém movido por uma inquietação perturbadora, um senso e um caráter de urgência que sempre o atraía, o impelia para aquilo que precisava ser corrigido. Mas o problema deste ímpeto de Moisés não é o seu senso de justiça, mas a sua falsa percepção, uma percepção equivocada quanto ao tempo e o modo de agir. O texto diz: e sendo Moisés já grande. Essa frase marca o início de uma nova fase na vida deste homem. Moisés, ele sai do palácio e tem o objetivo de descer até os seus irmãos, os hebreus,
Para aqueles que gostam de tipologia bíblica, aqui nós já temos uma pérola, pois assim como Moisés desce do seu palácio até os seus irmãos, os hebreus, Cristo, ele também desce das mansões celestiais, ele desce do mais altos céus e desce às partes mais baixas da terra. Ele não apenas liberta os cativos, como também leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Mas Moisés se apresenta ao seu povo, aos hebreus, a fim de atentar para suas cargas. É fato que aquilo que ele está vendo não é nada diferente do que aquilo que ele sempre viu ao longo da sua vida. Todavia, ele vai tomar uma atitude diferente em relação àquilo que é observado. Não há um fato novo aqui, não há uma mudança de ambiente, não houve um aumento da temperatura e pressão. O que há é uma mudança daquele que observa as coisas. O texto diz que Moisés era grande não apenas na sua estatura, na anatomia do seu corpo, mas também grande no aspecto político, social, de uma civilização próspera e dominante, um império que estendia o seu território desde o delta do Nilo até mesmo a Núbia e também ao Sinai. É interessante que o fato de Moisés ter sido acolhido por Termutes, a filha de Faraó, o conferiu alguns privilégios, algumas oportunidades na vida. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão, no seu discurso, ele vai nos informar, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 22, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Bem, quando a Bíblia fala que Moisés era poderoso em suas palavras e obras, ela reporta-se a algumas campanhas militares que Moisés realizou quando estava no Egito. Segundo o historiador Flávio Josefo, ele nos informa que o Egito ele foi devastado, as suas fronteiras, pelos etíopes, que eles haviam iniciado uma invasão, uma incursão, e chegaram até Mênfis e também ao Grande Mar. Neste momento, Moisés ele é nomeado como general das tropas egípcias. Então, ele elabora uma grande estratégia militar, uma grande estratégia de guerra. Nos diz o historiador que, ao invés de Moisés marchar pelo lado do Nilo, pelo longo das margens do Nilo, ele atravessa o deserto e surpreende os seus inimigos. Os seus inimigos jamais pensariam que Moisés ou os egípcios atravessariam um deserto e os surpreenderiam, porque haviam serpentes, várias espécies de víboras naquele deserto, e segundo Josefo, algumas delas eram tão ameaçadoras que elas conseguiam saltar, elas conseguiam se lançar ao ar, e assim elas atacavam os viajantes que por ali passavam. Então Moisés ele tem uma estratégia brilhante. Ele providencia algumas gaiolas e coloca nessas gaiolas algumas aves, por nome ibis, que eram predadoras dessas serpentes, e quando ele chega no deserto, ele abre a gaiola, essas aves saem, elas perseguem essas serpentes,
E o exército, as tropas egípcias, conseguem passar ileso, surpreendem os etíopes, os perseguem, e a perseguição é ferrenha. Eles o perseguem até a capital da Etiópia, e depois de sitiar a cidade por alguns dias, os etíopes se rendem e fazem um acordo diplomático com os egípcios, e Moisés volta vitorioso para a sua terra. Nós aprendemos algo extraordinário aqui. Primeiro, que existem guerras que nós só conseguimos vencer se tivermos coragem de encarar os desertos que nos desafiam. E existem desertos que nós só conseguimos atravessar se tivermos estratégia. E o Senhor me trouxe hoje aqui à noite para lhe dizer, eu deveria estar no trabalho, conversei com o meu supervisor e disse, hoje eu não posso deixar de estar no culto. Já tinha um compromisso com o irmão Gerson, mudaram a minha escala. Falei, não, meu compromisso com ele eu vou honrar. Vou depois do culto. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que, quando você chegar em casa, dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor diante desta guerra que você está enfrentando, que você está passando, Deus vai te dar uma estratégia. O Espírito de Deus vai expandir a sua visão, a sua mente. Ele vai começar a te mostrar estratégias, oportunidades, lugares pelos quais você deve caminhar, você deve encarar, você deve passar. Deus vai te dar uma estratégia para você enfrentar esta guerra, cruzar este deserto e surpreender os teus adversários. Aleluia. Estratégia. Estratégia. Quando Moisés retorna para o Egito, diácono Renato, ele é visto com grande poder e influência. E esse é o ponto nevrálgico que o texto nos leva. Nós lemos Êxodo capítulo 2, verso 11, sendo Moisés já grande, ele desce aos seus irmãos. É interessante que Moisés, ele cuidava que Deus iria usá-lo para libertar o seu povo. Isso quem nos diz também é Estevão, no capítulo 7, no verso de número 23. Perceba este paralelo, ele diz, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração, não antes, porque antes ele não tinha o tamanho que agora ele tem, antes ele não tinha a influência que agora ele tem, mas quando ele completa 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Verso 25, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Sabe o que acontece aqui, pastor Denilson? Moisés tem uma espada na mão. Ele é general das tropas egípcias. Ele entende, agora eu tenho condições de fazer alguma coisa. Hoje eu tenho condições de me levantar. Eu sempre vi essa escravidão desde criança, essa assolação sobre os hebreus e nada podia fazer. Mas hoje eu estou numa posição aqui no Egito que eu tenho condições de ser instrumento de Deus para o meu povo. Mas o que é que acontece? Moisés é rejeitado. Ele é escolhido por Deus, mas é rejeitado pelo seu povo. Porque há dores que Deus permite para quebrar a ilusão de que o chamado depende da aceitação humana. Eu vou repetir o que eu disse. Existem dores, jovens, existem dores, igreja, que Deus permite para quebrar a ilusão de que o nosso chamado depende da
aprovação humana. Se dependesse de muitos, Moisés não seria o libertador. Se dependesse dos hebreus, Moisés não seria o libertador. Ele seria frustrado, envergonhado, a sua história seria destruída antes mesmo de tomar forma. Alguém sem chamado, sem vocação, sem ministério, mas Deus o havia chamado. A pergunta que alguém faz para Moisés é: quem te colocou como juiz? Quem te colocou como libertador, como maioral sobre nós? E Moisés emudeceu. Ele não tinha o que responder. A fé dele se abalou. Mas é interessante porque Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 2, verso de número 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro. Pastor Denilson, não está escrito procura apresentar-te ao homem, procura apresentar-te ao pastor, procura apresentar-te à irmã, ao irmão, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que Paulo está dizendo é: se você é aprovado diante de Deus, não se preocupe com as desaprovações humanas, porque quando chegar o tempo, quando chegar a hora, Ele vai abrir as portas, Ele vai mudar a história, Ele vai exaltar a sua vida. Porque se Deus te amou, Ele te sustenta. Se Deus te vocacionou, Ele abre as portas no tempo dEle. Se Deus te estabeleceu, Ele trará aceitação na hora certa. Apresenta-te a Deus. E aí nós entramos no tempo da fuga. E a fuga é um processo. Moisés foge. Ele foge de Faraó, ele foge do Egito, mas principalmente ele foge de si mesmo. Ele vai para Midian, uma terra desértica, e para junto a um poço. E eu acho linda essa história, porque ele está cansado, fadigado. De repente, algumas mulheres estão ali para tirar água para os seus camelos, e alguns homens querem roubar essa provisão. Então Moisés, cansado, fadigado, ele se levanta, ele enfrenta aqueles homens sozinho. É o jeito dele. Ele aprendeu a reagir. A reação é a sua ação favorita. E Moisés, ele entra em conflitos. Ele briga mais uma vez. Só que dessa vez ele encontra a aceitação que ele tanto buscava. Porque ele foi escolhido por aqueles que ele não escolheu. Ele foi rejeitado por aqueles a quem ele havia escolhido, os seus irmãos, os hebreus. Depois de lutar, depois de entrar em conflitos, junto ao poço, ele encontra a aceitação que ele tanto buscava. Ele constitui família, ele se casa, ele tem filhos, e ele troca a espada pelo cajado. Ele deixa a espada pelo bordão e vai levar uma vida pacata. Vai pastorear o rebanho de Jetro, o seu sogro. Promessa, chamado, vocação, ser libertador, ficou para trás. Deixa isso para lá. Minha vida seguiu, casei, estou trabalhando, sou assalariado. Me deixa aqui,
Alguém me rejeitou quando eu levantei. Ministério, deixa para lá, passou meu tempo, passou minha hora. Mas é pastoreando o rebanho do seu sogro que ele tem um encontro com Deus pela primeira vez na sua vida. E aí nós chegamos no capítulo 3. Capítulo 3 do livro do Êxodo, eu já estou terminando. Olha só que coisa maravilhosa. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés, ele entende muito bem a linguagem. Ele viveu no Egito, onde escravos andavam descalços, não tinham sandálias, alparcas. O que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, você saiu do Egito como príncipe, mas você chegou no meu monte, na minha presença, e precisa entender que para se aproximar de mim, você não é senhor de si mesmo. Você é servo, você é escravo. Moisés, você não é livre, você é escravo, você é servo. E o Senhor lhe disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E olha só que coisa interessante. E disse o Senhor: tenho eu visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Agora entenda uma coisa. Moisés, ele desceu do palácio até a região onde os seus irmãos, os hebreus, estavam trabalhando, para ver, para tentar as suas cargas. Agora, no texto que nós lemos, Deus desceu porque ele viu. Moisés desceu para ver, para conhecer, para entender, para refletir. Deus desce porque viu. Moisés desceu para ver. Existe uma grande diferença aqui. E eu já estou terminando, mas eu quero falar bem rápido 11 coisas que acontecem quando Deus desce. Eu não estou falando do homem descer, eu estou falando de Deus descer. Eu estou falando do Senhor descer. Uma coisa é o movimento do homem descendo no terreno da minha aflição, da minha luta. O máximo que ele pode fazer é chorar comigo, chorar com os que choram. Mas quando Deus desce no nosso terreno, ele muda a história. Veja, Salmo de número 18, verso de número 9, diz assim: baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Quando Deus desce, até as trevas se tornam estrada, pavimento,
caminho para a manifestação da sua presença e da sua glória, o invisível se move, o impossível se curva diante dele. Isaías 64, verso 1: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Quando Deus desce, os céus se rasgam, os montes tremem, nada permanece intocado. É a visitação de Deus que transforma tudo. Êxodo 19, verso 18 e 20: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte. A descida aqui, ela é teofânica, manifesta o poder e a santidade de Deus que abala toda a criação. Juízes capítulo 5, verso 4 ao 5: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando tu desde o de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, as nuvens também gotejaram água, os montes tremeram diante do Senhor. Quando Deus sai, quando Deus desce a batalha, a natureza reage, é um impacto cósmico da presença de Deus. Eu estou falando da descida de Deus, não da descida do homem, não da descida do pastor, não da descida do pregador no terreno da tua aflição. Eu estou falando da descida de Deus. Isaías capítulo 31, verso 4 ao 5: assim descerá o Senhor dos exércitos para pelejar sobre o monte Sião, como as aves que voam, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, e ele amparará, livrará, passando a salvará. Aqui a descida é protetora. Deus desce para salvar o seu povo. Miqueias capítulo 1, verso 3 e 4: porque eis que o Senhor saiu do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra, os montes de dele se derreterão, e os seus vales se fenderão como a cera diante do fogo. A descida aqui é de juízo. O pecado provoca a aproximação de Deus, e ele estabelece o seu juízo em santidade. Abacuque capítulo 3, verso 3 ao 6: Deus vem de Temã, e o santo do monte Parã parou e mediu a terra, olhou e fez estremecer as nações, os montes eternos foram desfeitos. A presença de Deus reordena toda a criação. Ele desce para restaurar a justiça. João capítulo 1, verso de número 14. Essa descida é apaixonante. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Essa é a descida mais profunda. Deus se fez carne. A glória que antes tremia os montes, agora se faz carne entre os homens. É a teofania de Cristo, é a cristofania. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao 4: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Essa é a descida do Espírito Santo, que está aqui nessa noite, enchendo os nossos corações, soprando sobre as nossas vidas. Número 11, Apocalipse, capítulo 21, verso 2 ao 3. Eu aguardo essa descida. Eu estou ansioso por essa descida. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, e eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. Essa é a descida final. Deus faz morada permanente entre o seu povo. Cada descida de Deus carrega 3 verdades, 3 dimensões. Primeiro, ela revela Deus, ele se revela, ele se mostra. Segundo, ele intervém, fala de redenção. Terceiro, ele transforma isso, fala de restauração. Se coloque de pé, já estou encerrando. Aleluias. No verso de número 3 do capítulo 4, já estou terminando. Verso 2, na verdade. O Senhor faz uma pergunta para Moisés e diz: e o Senhor disse, que é isso que você tem na sua mão? E ele disse, é uma vara. E o Senhor disse, lança ela na terra. E ele lançou na terra e ela se transformou numa serpente. Deus te trouxe a esse estágio da sua vida, a essa circunstância, para te mostrar que ele não dependia da tua espada. Ele não dependia da tua influência. Ele não dependia do teu tamanho, da grandeza. Alguém aqui nessa noite está frustrado com o passado, dizendo, se Deus não fez lá atrás, quando a condição era favorável, quando a conta estava no azul, quando as portas estavam abertas, quando eu tinha contato, influência, se Deus não fez lá atrás, não vai fazer agora. Deus estava esperando a espada cair da tua mão. Deus estava esperando a espada cair da tua mão. E você segurar nas tuas mãos uma vara. Algo insignificante. Sabe por quê? Porque se Deus faz quando a espada estava nas tuas mãos, a glória era tua. Você ia dizer, eu livrei o povo. Com a minha influência, com o meu tamanho, eu fiz acontecer, porque eu tinha talento, eu tinha condições. Aí Deus faz com que o camarada que era um grande orador, de acordo com aquilo que Estevão diz, poderoso em palavras, Deus faz com que esse camarada fique 40 anos no deserto, perca o poder da comunicação da oratória a ponto de dizer para Deus, eu tenho a fala pesada, eu não sei falar, eu não tenho mais espada, eu não tenho mais influência, eu não tenho mais condições de ser instrumento teu. Aí Deus diz, é isso que eu preciso, Moisés. Eu preciso do teu nada, porque eu sou tudo. Eu quero orar por você, porque ainda existe ministério, ainda existe vocação, ainda existe chamada. Deus não desiste daqueles que Ele escolhe. Não adianta você orar e dizer, Deus chama outro, meu tempo passou, já estou bem estabilizado aqui, tenho meus filhos, tenho a minha família, tenho a minha esposa, o meu esposo, deixa isso para o meu filho, para a minha filha, deixa isso para a próxima geração, deixa isso para o meu pai, para a minha mãe, para mim não. Deus está dizendo, segura esse cajado na mão, segura esse bordão na mão, porque eu vou usar o teu nada. Eu vou usar o teu nada para confundir o Egito.
Eu vou usar a tua pouca força para libertar uma nação. Eu vou usar o teu nada para invadir a tua casa, quebrar as cadeias, quebrar as correntes, os grilhões. Eu vou mostrar quem te chamou, eu vou mostrar quem te pôs por juiz e libertador sobre este tempo. Ó Deus, nós estamos na sua presença, em nome de Jesus, que o Senhor desça, ó Pai, na condição de aflição do teu povo, que o Senhor visite-nos na terra da aflição, porque quando o Senhor desce no nosso ambiente, no nosso território, é diferente da ação humana, da ação do homem. O Senhor desce para libertar, o Senhor desce para triunfar, o Senhor desce para nos elevar, para nos fazer subir. Faz o teu povo triunfar, ó Deus, nessa aflição, nessa luta, nessa angústia, nesta prova, em o nome de Jesus. Que eles saiam daqui fortalecidos pela palavra, com a fé avivada, em o nome de Jesus, porque o Senhor há de nos visitar com mão forte, com socorro e livramento, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.